Olá, tudo bem? Eu sou o Dito Nogueira e venho convidar você para juntos estudarmos a palavra de Deus mais uma vez. E antes de abrirmos a palavra de Deus, né, vamos pedir ao nosso Deus que nos abençoe para que possamos entender a mensagem de hoje. Vamos lá então? Senhor, nosso Deus e Pai maravilhoso, pedimos a tua bênção e que o seu Santo Espírito nos ajude a compreender a tua palavra no dia de hoje. Em nome de Jesus, amém. E o tema de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o misticismo, né? O que seria o misticismo? O misticismo nada mais é uma inclinação pessoal, né, para acreditar no sobrenatural, né? Em comunicação com os entes, né? Os entes que já se foram, ou entes espirituais, né? Então, hoje nós estamos, o mundo está cercado já por essa ideia, é uma tendência, né? E essa tendência, ela tem adentrado dentro também da igreja cristã, vamos dizer assim, das igrejas evangélicas, né? Então essa ideia é uma tendência, já vem há mais de 30 anos, já começou a adentrar dentro da igreja. E com o crescimento de várias igrejas, várias denominações, o que tem acontecido? Parece que surgiu uma ideia de que uma igreja tem que ser diferente, tem que se diferenciar da outra de uma maneira a agradar o membro, a se permanecer, né, naquela fé, né? Então, cada uma quer pregar uma coisa diferente. E nessa pregação de coisa diferente, começou a entrar na igreja estas tendências perigosas, né? Essas tendências que não são da vontade de Deus. São experiências subjetivas, né? Que perde a sua função doutrinária. Quando a gente torna as coisas de Deus subjetiva, a gente abre mão da doutrina, das doutrinas de Deus, né? Da doutrina da Bíblia. Para que a gente possa dar continuidade ao nosso estudo de hoje, eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7, de 21 a 27, tá bom? Vamos lá comigo? Se você achou aí, acompanhe comigo. Se não achou, eu vou ler aqui para você, ok? Vamos lá. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Então aqui está bem claro, é quem faz a vontade de Deus. Não adianta falar Deus, Senhor, Senhor, né? Não adianta. Você tem que fazer a vontade de Deus. Você não tem que acreditar em Deus, você tem que fazer a vontade dele também. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Olha, perguntou, né? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Aí então eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Mas espera aí, iniquidade? Mas ele falou que expulsou o demônio, que fez maravilhas. Aqui tem uma lição muito grande para nós. Muitas das vezes a gente faz as coisas por necessidade pessoais, não necessidade daquilo que Deus nos pede, mas por satisfação pessoal, por engrandecimento pessoal, né? Para que as pessoas olhem para mim como um servo de Deus de verdade, né? Então isso é muito perigoso. Aí, continuando o texto, diz assim, todo aquele que, pois, que escuta estas palavras e as pratica, vou assemelhá-lo ao homem prudente, que edificou a sua casa à rocha. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e não caiu. Olha que bacana. Porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre ou não as pratica, vou compará-lo ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, assopraram os ventos,
e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda ou destruição. Então, o que Jesus está querendo nos ensinar aqui? Que nós temos que alicerçar na nossa fé na rocha. E quem é a rocha? É Jesus. A nossa fé não pode estar baseada em preceitos, em que outros disserem, interpretações pessoais de outras pessoas. Ela tem que estar baseada na rocha, que é a palavra de Deus, que é Jesus, que é o verbo. Jesus é o verbo. Nós temos que procurar entender, aceitar aquilo que Jesus nos pede. Eu não tenho que fazer a minha vontade, eu tenho que fazer a vontade de Deus. Eu não tenho que fazer a minha vontade para satisfação pessoal minha. Eu tenho que buscar prazer em fazer a vontade de Deus, não satisfação pessoal. É diferente. É diferente. Então, continuando o estudo, como eu estava falando, às vezes as tendências hoje no mundo cristão, elas procuram minimizar o quê? A relevância das doutrinas bíblicas. O que é minimizar? Não tornar importante, não, essas coisas aí já se passaram, não precisa mais fazer isso. Agora é dessa maneira, a interpretação agora é dessa maneira. É assim que tem que ser o culto, o culto tem que ser animado, o culto tem que ter dança, tem que ter isso, tem que ter aquilo, você tem que se sentir bem, você tem que procurar o êxtase dentro da igreja. Se você não sentir aquele prazer que te deixa, sabe, em êxtase, você não adorou a Deus. Isso não é verdade, porque a palavra de Deus, ela é racional. Ela é racional. Ela não pode provocar êxtase, confusão. Ela não pode. Porque isso, o próprio inimigo, ele está se encarregando desse tipo de coisa. Os sentimentos e gostos pessoais acabam sendo os critérios de interpretação das Escrituras, ou até mesmo para rejeitar totalmente o que a Bíblia ensina. Ah, não, essas coisas não precisa fazer mais, não faça mais isso não, isso aí é coisa do passado, né? Isso aqui, agora é melhor fazer dessa maneira, porque dessa maneira é melhor, isso aí é coisa do passado. E isso, o inimigo, ele está ganhando terreno dentro das igrejas, onde acaba caindo. Ah, eu não expulsei demônio, mas ele expulsou o demônio, mas ele não expulsou o demônio. Ele expulsou o demônio momentaneamente. Pois o inimigo vai voltar para o corpo daquela pessoa, ou para dentro da vida daquela pessoa. Os que pensam que não importa em que doutrina creem, desde que acreditam em Jesus, estão errados. Essa é uma armadilha de Satanás. Por que uma armadilha de Satanás? Na Inquisição, no tempo da Inquisição, na perseguição dos cristãos, no qual Jesus sofreu, aqueles homens, aqueles líderes religiosos, eles achavam que estavam fazendo correto. Eles estavam fazendo correto, pagando Judas. Judas estava achando que estava fazendo correto, entregando Jesus. Aqueles homens depois entregaram Jesus nas mãos dos romanos, e os romanos crucificaram a Jesus. Para eles estavam fazendo o que era certo. Apóstolo Paulo perseguiu e prendeu muitos cristãos na sua época, achando que estava fazendo o correto. E na Inquisição não foi diferente. Se vocês forem hoje no museu da Inquisição na Europa, se você puxar aí na internet, vê aí os instrumentos de tortura que foram usados pelos cristãos para eliminar os cristãos. Então nós temos que tomar muito cuidado, não é falar que eu creio em Jesus, que o resto, tudo pode ser feito. Basta crer em Jesus. Não, eu tenho que fazer a vontade de Jesus, eu não posso só crer, eu tenho que fazer a vontade de Deus. Ele fala aqui, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. E aquele que pratica as coisas da Bíblia é aquele que edifica a sua fé na rocha, na palavra de Deus. Então nós, como os cristãos, não devemos acreditar em fábulas.
em teorias. Tem pessoas que vão à igreja, ela quer sempre ouvir um testemunho. Não estou falando que é fábula, mas muitos testemunhos são falsos, que nada mais é para fazer você se sensibilizar, te enganar. Se você olhar aí, procura na internet e ver alguns testemunhos que se fala, isso é um absurdo. Mas tem pessoas que acreditam. Pastores, irmãos. Tem gente que fala que foi no inferno, viu o diabo. Falou com o diabo. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Com o que a gente está ouvindo dentro da igreja. Com o que você está ouvindo, não está procurando, você não está meditando na palavra de Deus, você não está estudando, está deixando que as teorias de homens estão fazendo você deixar de acreditar na palavra de Deus. Para terminar o estudo do dia de hoje, eu peço a você, busque da fonte, e a fonte é Jesus. E aonde eu vou encontrar essa fonte? Dentro da palavra de Deus, aqui na Bíblia. Não sejam enganados. Não construa sua casa, não construa sua vida espiritual em cima de teorias que são areia. Ela vai cair e você vai se perder. E Jesus vai falar para você: afastai-vos de mim que eu não vos conheço. Eu espero que você esteja preparado para voltar a Jesus, porque ele vai voltar. É uma promessa e Deus não deixa de cumprir as suas promessas. Que Deus abençoe você e sua família. E aí, domingo, hoje é domingo, mas nessa segunda, vamos estudar um outro tema interessante, hein? Experiência de quase morte. Que conversa é essa, né? Esse é o tema para essa segunda, hein? Não perca, venha comigo aí. Vou trazer para você novidade. Que Deus te abençoe e até lá.